Essa policial manteve relações com um detento na presença de outros 11 prisioneiros. Por incrível que pareça, ela não foi a única oficial a cruzar os limites da lei, como, por exemplo, Nicholas Aitchison, um policial que teve sua carreira destruída após ser flagrado pedindo favores inadequados a uma detenta. Nicholas Aitchison, de 28 anos, um policial de Daytona Beach, enfrentou sérias acusações relacionadas à conduta inadequada enquanto estava em serviço, o que resultou no término de sua carreira. Em 6 de outubro, ele foi detido sob suspeita de comportamento impróprio e má conduta profissional durante o transporte de uma detenta, em um incidente ocorrido em 30 de maio do mesmo ano. Na ocasião, Aitchison era responsável por levar uma mulher detida à cadeia do condado de Volusia, após sua prisão por um delito na praia. Durante o percurso, ele desviou da rota prevista, parando atrás de um prédio na Old DeLand Road. Segundo as investigações, o policial teria ordenado que a mulher, ainda algemada, saísse do veículo. Durante a parada de pouco mais de 8 minutos, Aitchison teria feito solicitações inadequadas e sugerido condutas fora do protocolo. A vítima recusou e, ao chegar à prisão, relatou o ocorrido a um supervisor. O relato da mulher desencadeou uma investigação conduzida pelo gabinete do xerife do condado de Volusia. Imagens de vigilância capturadas pelo veículo de transporte mostraram que a justificativa inicial apresentada por Aitchison, alegando ajustes nas algemas, era inconsistente com os fatos. As imagens confirmaram que a mulher já estava devidamente algemada quando foi retirada da van. O chefe de polícia de Daytona Beach, Craig Capri, reagiu rapidamente ao receber a denúncia. Aitchison foi afastado de suas funções no mesmo dia, com a retirada de sua arma, distintivo e demais equipamentos. A demissão oficial ocorreu após a conclusão da investigação criminal. Capri enfatizou que ações como essa não seriam toleradas dentro do departamento. Aitchison foi liberado sob fiança de $15 mil após permanecer detido por um dia e deveria comparecer ao tribunal outubro para responder às acusações. O caso revelou uma grave violação de confiança e levantou discussões sobre o cumprimento dos padrões éticos e profissionais entre agentes de segurança pública. Rachel Wilson, agente penitenciária da prisão HMP Adwell, em West Lothian, Escócia, foi afastada de suas funções após a divulgação de imagens que a mostravam beijando um detento em sua cela. O registro, capturado por uma câmera escondida instalada pelo interno Kevin Hogg, revelou uma violação significativa dos protocolos de conduta em ambientes prisionais. Kevin Hogg, preso por uma infração de trânsito e cumprindo uma sentença de 3 anos, utilizou um celular não autorizado para gravar o encontro. Nas imagens, ele é visto posicionando a câmera em sua cela antes da chegada de Wilson. Quando a agente entra, Hogg a beija, registrando o momento em segredo. A cela de paredes brancas tornou-se o cenário de um episódio que repercutiu amplamente, levantando questionamentos sobre a segurança e a supervisão no sistema prisional. A gravação veio à tona sem o consentimento da agente, que, ao tomar conhecimento das imagens, optou por se demitir. O incidente chamou a atenção para a facilidade com que o detento conseguiu acessar e utilizar um dispositivo proibido, expondo falhas significativas no controle de segurança da unidade prisional. As autoridades da HMP Adwell iniciaram uma investigação para determinar como o celular foi introduzido e utilizado dentro da prisão. A prisão HMP Adwell, gerida por uma entidade privada, enfrentou críticas devido às brechas de segurança evidenciadas pelo caso. Medidas preventivas estão sendo analisadas para garantir que situações semelhantes não voltem a ocorrer. Uma agente penitenciária brasileira, chamada Linda de Souza Abreu, foi condenada pela Justiça do Reino Unido após ser flagrada em um relacionamento inadequado com um detento na prisão de Wandsworth, em Londres. O caso ganhou notoriedade após a descoberta de vídeos gravados pelo interno que revelaram a relação entre ambos dentro das instalações prisionais. As investigações indicaram que Linda, de 44 anos, iniciou o relacionamento enquanto estava em serviço
acesso na unidade prisional. O interno, identificado como Linton Weyrich, de 36 anos, utilizou dispositivos proibidos para registrar os encontros. As imagens posteriormente analisadas pelas autoridades mostraram interações físicas dentro da cela e em outros locais da prisão, violando normas de conduta e segurança. A agente foi detida após a administração penitenciária receber denúncias sobre o caso. Durante o julgamento, foi revelado que o detento obteve acesso a um celular contrabandeado, que foi usado para gravar os episódios. Linda foi acusada de má conduta em função pública e teve sua sentença anunciada após um processo detalhado que analisou as evidências apresentadas. Em um caso que gerou grande repercussão, Chanel Batterson Eichelberger, ex-oficial de detenção do Departamento do Xerife do Condado de Fulton, foi demitida e enfrentou múltiplas acusações após ser identificada em comportamento impróprio com um interno. A investigação revelou evidências capturadas por um celular dentro do Centro de Detenção do Condado de Fulton, dispositivo este que foi apreendido durante uma operação de rotina. A profissional de 36 anos foi acusada de contato físico inadequado enquanto desempenhava suas funções, além de outras infrações que violaram o juramento feito como servidora pública. Chanel Jenkins começou sua carreira no departamento em dezembro de 2019. A administração penitenciária reforçou o compromisso de prevenir violações semelhantes, adotando medidas mais rigorosas de controle interno e treinamento. Este incidente sublinha a importância da ética e do cumprimento de protocolos em ambientes onde a segurança e a ordem dependem do profissionalismo e da vigilância constante. Em Fresno, Califórnia, um caso envolvendo a ex-agente penitenciária Tina Gonzalez ganhou notoriedade após revelações sobre sua conduta no interior do Centro de Detenção do Condado. Gonzalez, de 26 anos, foi demitida e posteriormente condenada após admitir comportamento inapropriado com um detento. Sua atuação como oficial, que iniciou em 2016, foi encerrada abruptamente em 2019, quando surgiram provas de suas interações impróprias no ambiente prisional. As investigações começaram quando colegas de trabalho identificaram irregularidades durante o monitoramento interno. Evidências apresentadas em tribunal incluíam detalhes das comunicações entre ela e um detento, além de relacionar-se intimamente com ele na frente de outros 11 detentos. O caso se destacou devido à gravidade das violações cometidas. Durante o período investigado, Gonzalez teria facilitado o acesso do interno a itens não autorizados, comprometendo a integridade do ambiente carcerário. Os relatórios também indicaram que a profissional agiu de maneira que demonstrava negligência no cumprimento de suas obrigações, resultando em consequências severas para sua carreira e reputação. O julgamento de Tina Gonzalez culminou em uma sentença de 7 meses de prisão, além de 2 anos de liberdade condicional. No Centro Correcional de Encome, localizado na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, ocorreu a circulação de um vídeo que mostrava a funcionária e o interno em comportamentos inadequados dentro de uma cela. A gravação, obtida por meio de um dispositivo não autorizado dentro do complexo prisional, expôs uma série de falhas no sistema de segurança e no cumprimento das normas internas. A agente envolvida no caso foi identificada e, imediatamente, afastada de suas funções. As autoridades penitenciárias sul-africanas abriram uma investigação para apurar as circunstâncias que permitiram a ocorrência e a disseminação das imagens. O detento, que também foi identificado, estava cumprindo pena por crimes anteriores. A apuração revelou que ele possuía acesso a um celular clandestino, utilizado para registrar as imagens comprometedoras. O Departamento de Serviços Correcionais da África do Sul emitiu comunicados públicos, reforçando seu compromisso com a ética e a segurança nos presídios do país. O incidente não apenas levou ao desligamento da funcionária envolvida, como também desencadeou uma revisão geral das operações
instalações da unidade. A disseminação do vídeo gerou debate sobre a vulnerabilidade do sistema penitenciário a contrabandos e sobre a conduta de seus profissionais. Outros agentes foram colocados sob análise, enquanto o caso continuou a ser analisado por comitês internos e órgãos reguladores. Charlene O'Banion, uma agente penitenciária no Texas, enfrentou sérias acusações após ser acusada de manter um relacionamento impróprio com um detento identificado como Jacob Parker. As suspeitas surgiram a partir de rumores circulando entre outros funcionários da instituição que começaram a questionar o comportamento de O'Banion. Inicialmente, ela negou as acusações, afirmando que os rumores haviam se originado de um detento ciumento. No entanto, as investigações começaram a reunir evidências que contradiziam suas alegações. A polícia e os investigadores começaram a analisar comunicações telefônicas entre O'Banion e Parker. As gravações dessas chamadas mostraram conversas entre os dois, nas quais O'Banion tentou ocultar a natureza de seu relacionamento com o detento. Durante os diálogos, O'Banion foi confrontada com as evidências, admitindo que já havia tido contato com Parker antes de ambos estarem na prisão. As gravações indicaram que as conversas entre eles tinham um teor íntimo, contrariando suas negações iniciais. Além das gravações telefônicas, a investigação revelou mais evidências físicas e fotográficas que implicavam O'Banion. Durante o interrogatório, O'Banion minimizou o impacto dessas provas, mas a polícia revelou mais detalhes incriminatórios que a colocaram em uma posição difícil. Apesar de não haver provas diretas de atos íntimos entre O'Banion e Parker dentro da prisão, as conversas telefônicas foram suficientes para sugerir que havia uma relação de natureza imprópria entre os dois. O'Banion tentou justificar que os eventos ocorreram fora da prisão, mas as gravações indicavam o contrário, revelando informações que contradiziam suas alegações. We're notified of a possible improper relationship between you and Jacob Parker. So we're here for that, and I just kind of want to talk to you about it and get your side of that story. I don't know anything about it. Okay. Com o avanço das investigações, O'Banion finalmente admitiu que havia se envolvido com o detento, revelando as complexidades legais que cercavam seu comportamento. O fato de Parker estar sob custódia enquanto mantinha um relacionamento com O'Banion levantou questões sobre consentimento e uso de poder policial. Como consequência de suas ações, O'Banion perdeu seu cargo na prisão e enfrentou acusações criminais. Ela foi condenada a 100 dias de prisão devido à sua relação com o detento, um desfecho que trouxe à tona as implicações legais e profissionais de seu comportamento. Em uma investigação que abalou o sistema penitenciário, a ex-agente penitenciária Charlotte Ferro, de Massachusetts, foi acusada de envolver-se em um comportamento impróprio com o detento Nathan Williams, enquanto ele cumpria pena em uma instalação estadual. Ferro, que trabalhava como oficial de segurança no local, foi flagrada em um incidente que comprometeu sua carreira e sua posição dentro da instituição. As autoridades tomaram conhecimento do caso após uma série de denúncias anônimas e uma investigação interna, que resultou em evidências de conduta inadequada. Durante o processo investigativo, imagens e registros indicaram que Ferro havia se relacionado com Nathan Williams em uma série de interações que infringiam as regras internas e as leis que regem o comportamento dos funcionários em prisões. Nathan Williams, vítima de violência na infância, desenvolveu sérios problemas psicológicos e afirmou que a agente se aproveitou de seu passado. Ele foi condenado por crimes relacionados a substâncias ilícitas e estava sob custódia no estabelecimento prisional quando o ocorrido veio à tona. Ferro foi acusada de violar o Código de Conduta, o que resultou em sua demissão imediata e nas acusações formais. De acordo com as investigações, os incidentes ocorreram ao longo de um período considerável, mas somente após a análise minuciosa dos registros de segurança e das comunicações internas, a situação foi descoberta. As autoridades da correção estadual afirmaram que o comportamento de Ferro representava uma séria violação dos princípios do sistema carcerário, que busca garantir a segurança e a integridade tanto dos detentos quanto dos profissionais que trabalham nas unidades. O caso gerou uma revisão dos procedimentos de monitoramento e controle dentro da instituição, com medidas para evitar novos incidentes desse tipo.
Melissa Goodwin era considerada um modelo de profissionalismo dentro do sistema penitenciário. Antes de seu nome ser envolvido em um escândalo, ela desempenhava seu papel com diligência e era reconhecida pelos superiores como uma agente exemplar. Entretanto, um relacionamento proibido com o detento Corey London, um criminoso condenado por assalto à mão armada, acabou mudando sua trajetória. O caso que abalou o sistema correcional envolveu comunicação clandestina entre Goodwin e London. Inicialmente, o comportamento da agente foi discreto, mas as investigações revelaram que ela havia trocado mensagens e realizado chamadas telefônicas secretas com o preso, o que era claramente contra as normas estabelecidas. Além disso, foi encontrada uma carta de amor que Goodwin escreveu para o detento, confirmando a natureza do envolvimento entre ambos. A situação se agravou quando a acusação contra Goodwin se expandiu para alegações de que ela havia se envolvido intimamente com London, uma violação das regras da instituição. No entanto, o processo legal tomou um rumo inesperado quando London se recusou a testemunhar contra a ex-agente. Apesar de ser vista como uma funcionária exemplar até aquele momento, a prisão de Goodwin estava iminente até que o acusado decidisse não colaborar com a acusação. Em vez de ser levada à corte e enfrentar uma sentença de prisão, Goodwin foi condenada a cumprir 100 horas de serviço comunitário em um período de 1 ano. Essa sentença foi uma forma de evitar a prisão, mas ainda assim indicava que suas ações haviam resultado em consequências sérias, ainda que não tão severas quanto poderiam ter sido. Após o ocorrido, Melissa Goodwin perdeu sua posição de confiança dentro do sistema penitenciário e sua carreira foi irremediavelmente comprometida. A confiança que havia construído ao longo de sua trajetória profissional foi abalada e ela passou a ser vista sob uma nova ótica, em que sua imagem de agente modelo foi substituída por uma recordação de uma falha grave. Com a condenação a serviço comunitário, Goodwin evitou a prisão, mas perdeu sua posição de destaque. Em uma penitenciária do condado de Darlington, um agente penitenciário foi flagrado realizando um ato impróprio com um detento, graças a imagens captadas por câmeras de segurança. O agente, em sua função de supervisão, foi registrado em vídeo enquanto solicitava favores inadequados de um prisioneiro. A filmagem, que foi capturada por uma câmera com qualidade limitada, mostrava o agente de costas, em uma cena que ele acreditava não ser registrada. No entanto, a baixa resolução da câmera não impediu a identificação do ocorrido. O detento envolvido no incidente relatou o ocorrido a outra autoridade dentro da instituição, o que deu início a uma investigação. A apuração, que incluiu a análise do vídeo de segurança, resultou em evidências suficientes para acusar o agente de conduta imprópria. O ato do agente foi considerado uma violação grave do seu dever profissional, uma vez que ele usou sua posição de autoridade para tentar coagir um detento. Após ser indiciado, o agente perdeu seu emprego e agora enfrenta as consequências legais de suas ações. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.